Eu já estava tão empolgado aqui falando de mol que eu já fui querendo fazer exercício e não conceituei o que é massa molar. Falei o que é massa atômica, massa molecular. Estou repetindo os nomes porque tem coisa parecida aí para você não confundir. Aí agora faltou a massa molar, tá? É muito fácil se você pensar. Massa atômica é a massa de um átomo. Massa molecular é a massa de uma molécula. Massa molar é a massa de um mol. Tá? E um mol vale 6 vezes 10 a 23. Então, 6 vezes 10 a 23, entidades químicas, seja lá o que for, átomos, moléculas, tudo isso que eu tenho falado, a massa disso representa a massa molar. Tá certo? E justamente por ser uma quantidade muito grande, a gente já falou bastante, né? Que o mol representa uma quantidade muito grande. Aí será possível representar essa grandeza, né, esse valor, em gramas. Porque se for um átomo apenas, uma molécula apenas, não dá. São tão pequenininhos que a gente criou uma unidade só para fazer essa representação, unidade de massa atômica. Agora, se pegarmos uma quantidade absurdamente grande, essa quantidade é o mol, aí sim será possível expressar a massa em gramas. Olha que interessante. Deixa aparecer aqui. A gente sabe que a massa molecular da água é 18U. A gente já viu lá atrás como calcular a massa molecular, tá certo? E eu digo para vocês que a massa molar da água é 18 gramas. O número é o mesmo, não é uma coincidência. Só mudou a unidade. Galera, é daqui que vem a história do 6 vezes 10 a 23. Só uma curiosidade para vocês. Por que é 6 vezes 10 a 23, não é 5 vezes 10 a 23? Por quê? Porque eles definiram uma quantidade de átomos que seria o responsável por transformar essa unidade de massa atômica em gramas, preservando o número. Facilita muito nossa vida, né? Imagina que a massa molecular da água fosse 18U e a massa molar fosse 100 gramas. Tipo assim, mudou a unidade e mudou o número. Seria muito chato, né? Então, é muito interessante que a gente tenha esse valor 6 vezes 10 a 23 para que tenhamos a conservação do número, só trocando a unidade, tá? Então, se você pesasse 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, imagina que você tem uma balança que consegue captar essas medidas aí, tá? Então, você colocou ali nessa balança 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. 1 mol de moléculas de água. Qual é a massa que ela vai te acusar? 18 gramas. Afinal, isso é massa molar. Resumindo, massa molecular dada em U, massa molar dada em gramas. Agora eu peguei aqui o cálcio. 40 é a massa dele, mas perceba que eu estou falando massa atômica. Ué, professor, não era massa molecular? Só um cuidado, gente. Aqui a diferença está no conceito que a gente viu na Química Geral 1. A água é uma molécula. Então a massa dela eu vou chamar de massa molecular. O cálcio não é uma molécula, porque ele só tem apenas um átomo. Tá? Então eu vou chamar de massa atômica, só por causa disso. Mas a massa molar segue a mesma ideia. Se eu tiver 1 mol de átomos de cálcio, eu vou ter 40 gramas. Eu só troquei aqui a unidade e eu preservo o número. Resumindo, massa atômica e massa molecular sempre serão dados em U e massa molar sempre será dada em gramas. Agora vai o exercício. Tá? Lá atrás eu falei para vocês imaginarem um copo com 180 ml de água, um volume muito razoável, e a partir deste valor eu vou pedir para a gente fazer algumas continhas, beleza? Essa relação que eu tenho estabelecido aqui em todos esses vídeos aqui é uma relação que se baseia em massa. Massa atômica, massa molecular, agora massa molar. Então, o volume não é algo muito significativo para a gente. Vai ser quando estivermos falando de gases, mas não estamos ainda, tá? Então, volume para líquidos, para sólidos, para soluções, nesse momento não vai ser muito interessante. Então, sempre jogue volume para massa. E como eu disse, transformar volume para massa é uma coisa muito tranquila, porque a gente tem a equaçãozinha lá da densidade. D igual M sobre V. E no caso da água, a densidade é 1. Ou seja, 180 ml de água correspondem a 180 gramas de água. Para fazer esse exercício, a gente vai considerar que é água
pura para não confundir a nossa cabeça, tá bom? Galera, exercícios envolvendo mol são exercícios de cálculo. E eles podem ser resolvidos por mais de uma maneira. Tá? Tem duas principais, a regra de 3 e a análise dimensional. Eu vou começar passando para vocês a regra de 3. Conforme for o andamento da turma, se eu achar necessário, se vocês quiserem conhecer, eu passo para vocês como vai ser a resolução por análise dimensional, que é muito interessante, beleza? Por regra de 3, vai ficar assim. Uma regra de 3 sempre tem duas linhas, né? E o mais importante, tudo é importante, mas assim, o nosso ponto-chave para a resolução vai estar na primeira linha. Ela tem que estar organizada, bem bonitinha e vai seguir sempre o mesmo padrão. E eu te garanto que você não vai errar uma questão que trabalha com cálculos envolvendo mol, se você seguir esses passos, tá? Então, na primeira linha, você coloca lá 1 mol da substância que você estiver falando, né? Aqui está falando de água, fosse CO2, você colocar CO2, não interessa, tá? 1 mol, o que interessa é isso. O próximo dado, você coloca a massa molar da água, a gente já sabe, 18 gramas. E o último dado é que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas nesse caso, porque a água é molécula. Se estivesse falando de um átomo, aqui ia ser átomos, mas isso não vai mudar o cálculo. É só uma palavra. Beleza? Muito bem, essa é a primeira linha. Para ter uma regra de 3, eu preciso da segunda linha. Eu vou precisar de duas coisas. Eu vou precisar de uma incógnita, vou ter que colocar um X aqui em algum lugar, e vou precisar de um outro dado, né, para construir a segunda linha, porque com duas incógnitas eu não consigo resolver. O segundo dado já foi dado, 180 ml de água, a gente de cabeça já sabe que corresponde a 180 gramas de água, beleza? Então, gente, esse dado que eu já transformei para massa, eu vou colocar, obviamente, embaixo de massa, tá certo? E aí a minha incógnita eu vou colocar conforme ele for pedindo. Tipo, na letra A, ele pede o número de mols de moléculas. Então, o número de mol é aqui que está mol, hein? Então, a resposta da letra A está aqui, ó. Essa é a conta da letra A. Galera, percebam, então, que este dado de moléculas, ele não vai ser usado para fazer a conta da letra A. A conta da letra A se restringe a isso aqui, por onde eu estou passando o mouse. É isso daqui. Tá certo? Faz essa conta, você vai encontrar o valor do número de mols de moléculas de água. Certo? Na letra B, ele pede o número de moléculas. Então tá aqui, ó. Letra B é daqui que vai sair o resultado. E aí você vai ignorar esta parte onde eu passo o mouse. Então, a conta da letra B vai ser envolvendo isso aqui que eu estou circulando neste momento. Tá certo? É daqui que sai resultado da letra B. Já falo do resultado da letra C. Eu coloquei uns números muito fáceis aqui para não ter dúvida, né? Não vamos se preocupar com matemática agora. Tá? Então, resolvendo isso aqui, dá para fazer de cabeça. Nós temos que letra A vai dar 10 mols, né? Então temos 10 mols de moléculas. E letra B, nós temos 6 vezes 10 a 24 moléculas, ou 60 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo mesma coisa. Beleza, esses são os resultados. E eu quero ressaltar uma coisinha para vocês. Já falo da letra C. Fiquem atentos à diferença do número de mols de moléculas ao número de moléculas. Tá? Então, ó, parece que é a mesma coisa, mas olha a diferença. Letra A, 10 a resposta. 10 mols. Letra B, 6 vezes 10 é 24. De novo, vamos dar um exemplo babaca para você entender. Falar de ovos. Se eu tiver 36 ovos, quantas dúzias eu tenho? 3. 36 ovos, o total de ovos, 36. O total de dúzias, 3. Eu falar 3 dúzias ou falar 36 é tudo a mesma coisa. Só que são formas de expressar que são diferentes. Agora, com essa mesma quantidade, imagina você faz uma confusão. Você fala 36 dúzias. Pô, é ovo pra caramba. Você se embananou, tá? E acabou representando de uma maneira errada aquela quantidade, tá? Então, o número do mol sempre vai ser mais baixo, porque o mol, ele já é algo grande, tá? Então, o número que vai acompanhá-lo vai ser um número
mais baixo. Faltou a letra C. Como que a gente vai determinar o número de átomos? Galera, eu poderia fazer um apêndice nessa conta aqui para ela ficar maior, mas eu acho desnecessário. Toda vez que perguntarem o número de átomos, você calcula o número de moléculas. Combinado? Calcule o número de moléculas e aí você vai fazer uma continha só, uma multiplicação, vai estar resolvido o exercício. E essa multiplicação, o número pelo qual você vai multiplicar vai depender da fórmula do composto. Tá? Quando eu olho para a fórmula da água, eu vejo que ela é uma molécula que tem 3 átomos na sua composição. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. 3 átomos por molécula. Então, se eu tiver uma molécula de água, eu tenho 3 átomos. Se eu tiver 2 moléculas de água, eu tenho 6 átomos. 10 moléculas de água, 30 átomos. Se eu tiver 100 mols de moléculas de água, eu vou ter 3 vezes 100, 300 mols de átomos. Deu para entender isso daí? Isso é uma questão importante. A fórmula do composto vai definir a relação entre átomos e moléculas. Então, justamente pelo fato da fórmula da água ser H2O, ou seja, 2 com mais 1, são 3 átomos por molécula, se eu tenho um número total de moléculas, que é o que a gente encontrou na letra B, para aquela amostra de 180 ml de água. A gente encontrou na letra B o número total de moléculas. E eu quero saber o número total de átomos, basta pegar o resultado da letra B e multiplicar por 3. E aí eu terei 18,06 vezes 10 a 24. Se quiser deixar em notação científica, 1,806 vezes 10 a 25. Tá bom? É importante tomar cuidado com isso daqui. Vamos supor, vou viajar agora, que a fórmula da água fosse H2O3. Quantos átomos a gente teria? 5, né? 2 de hidrogênio e 3 de oxigênio. Tá? Óbvio, isso é um absurdo, mas imagine que fosse assim, 5 átomos. O que eu ia fazer? Pegar o número total de moléculas, ao invés de multiplicar por 3, eu iria multiplicar por 5. Ia dar outro resultado. Ou seja, tudo vai depender do número de átomos da molécula. Eu estou passando uma lista de exercícios para vocês, tem um monte de exercício. Essa matéria é bem mecânica, então eu peço para que vocês façam. E vou dar uma dica, estudem em grupo. Eu sei que vocês não podem se reunir, a gente não está nem tendo aula presencial, mas vocês podem entrar no Meet. Para quem não souber muito como marcar essas coisas, depois eu dou uns toques lá no atendimento. Mas estudem em grupo, porque exercício de cálculo é chato, porque às vezes você trava por um detalhezinho e você não consegue avançar. E aí teu camarada vai te ajudar. Fala, filho, você tá cagando aqui. Tá? Óbvio que eu vou estar à disposição no atendimento, já passei um cronograma, o atendimento das aulas ao vivo, mas eu recomendo que vocês pratiquem demais e, se possível, estudem em grupos, que vai dar tudo certo.